Um bocadinho. Foi no passado dia 26 de fevereiro. Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta, com sinais de violento espancamento. Ora, então nós falámos com os seguranças que estavam de serviço naquele dia e nada do que nos contaram condiz com aquilo que foi noticiado. Portanto, em função disto, decidimos ir reconstruir o crime. Tal como acontecia em todos os dias, Conceição Tavares saiu pouco depois das 5 da manhã de sua casa, apanhou o primeiro autocarro do dia e chegou aqui cerca das 5h36 daquela madrugada. Entrou por esta porta e, ao contrário do que era costume, deixou as amigas e voltou para trás. Daí para a frente, sabe-se pelas imagens que terá ido naquela direção, que é o mesmo que dizer terá ido em direção a nada. E depois disso, jamais ninguém soube dela com vida. Funcionária exemplar, Conceição Tavares nunca faltou ao serviço ou sequer chegou atrasada. Por isso mesmo, 2 horas depois da hora que devia ter chegado ao serviço, é o próprio patrão que entra em contacto com a família, onde para a Conceição. Os filhos tomam conhecimento do desaparecimento da mãe e vão à polícia. Na polícia dizem-lhes que têm que esperar. Têm que esperar porque se trata de um adulto que nem sequer uma doença tem ou qualquer coisa de suspeita à sua volta que faça a polícia ir à sua procura. Então os filhos dirigem-se aqui à estação da Fairtax. São 2 da tarde e os filhos falam com a segurança. Querem saber da mãe, querem tentar ver as imagens do circuito de segurança da estação, mas nada. Voltam de novo às 7 da tarde. Falam com a segurança. Afinal, onde para a Conceição? Não conseguem nada e cerca da meia-noite regressam de novo aqui à Fairtax, à estação dos comboios, falam com a segurança e pedem a um dos seguranças para fazer com eles aquilo que eles imaginam terem sido os últimos passos de Conceição Tavares com vida. O segurança vai com eles e encontra o corpo. Pela terceira vez estavam à procura de Conceição Tavares. Desta vez, as buscas tinham um segurança da Fairtax por companhia. Acontece que o segurança foi fechar a linha número 2 e, precisamente por coincidência, nessa altura, sobrinho e filho de Conceição Tavares chegam aqui e vislumbram aquilo que decidem logo ser o corpo da mãe, ali naquele arbusto por baixo desta árvore. Era meia-noite e meia. Ora então, o que é que podemos adiantar na reconstituição destes factos? Eu não teria visto um corpo ali. Estiveste lá? Eu estive lá e levava também uma lanterna, mas não... Do sítio onde se chega ali, seja de um lado, seja do outro, não se consegue ver o corpo. Mas isso não quer dizer que o filho e o sobrinho da Dona Conceição não o tenham visto. Eu não teria visto, mas já estou velho, também já tenho a vista mais cansada, é natural. Eu ali não conseguia ver. Mas percebo que a ansiedade de um filho à procura da mãe seja diferente. Eu também percebo isso. O que é que eu e o Luís Maia encontramos no terreno estranho? Para já encontramos descrições no terreno que não condizem com outras, que também foram feitas, quer a nós, quer a outros jornalistas. As fontes com quem contactámos foram pessoas que, de uma maneira ou de outra, contactaram diretamente com a Sra. Dona Conceição. Ou indiretamente, ou presencialmente. Por exemplo, as amigas, as pessoas, algumas pessoas que costumavam ir naquele autocarro, dizem que viram a senhora naquele autocarro. Ou seja, garantidamente, a Sra. Dona Conceição morreu depois das 5h36. O autocarro chega todos os dias às 5h36 ali. Todos os dias. É o primeiro. Chega ali com dezenas, centenas de pessoas, mais do que um autocarro, e, portanto, 5h36 a senhora chegou. Entrou na estação, mas não chegou a picar o acesso ao comboio. Portanto, tornou a sair. Algo a fez sair. Alguém a convenceu a sair, ou algo, fizeram com que saísse objetivamente para um sítio onde não há pessoas. Para sair dali tem que ir passar por aquelas escadas que nós mostramos, que dá acesso a um estacionamento subterrâneo ou a um estacionamento ao ar livre.
Não há outra maneira para sair dali. Ou então ir pelo outro lado. Por coincidência, quando os filhos tentaram reconstituir os passos da mãe, já à noite, porque, como eu digo na peça, até à noite não conseguiram acesso às imagens, mas já à noite conseguiram que um dos seguranças os acompanhasse. Mas conta-nos um operacional da estação que, naquela hora, esse segurança teve que ir fechar a linha número 2. E é neste ato que, por sorte, os filhos conseguem encontrar a senhora. Mas encontram a senhora, como tu vês, no meio de um silvado com aquela luz. Há pouco. Portanto, ela teve que se afastar da estação, porque na estação estaria gente a chegar. Mas não há nada que garanta que ela, mas nada, rigorosamente nada, garante que ela tenha morrido no sítio onde foi encontrada. Era essa a questão. Antes, pelo contrário. Ou seja, quando saiu da estação, de duas uma, ou foi a pé, ou foi levada de carro. Aquilo é um estacionamento, o acesso é por um estacionamento. Ou foi a pé ou foi levada de carro. Pode ter acontecido a senhora ter sido levada de carro, agredida, morta e depois depositada ali. Não há nada que prove o contrário. Também pode ter acontecido a senhora chegar ali, ser levada, ser morta e só depois depositada. Uma coisa é certa. A senhora não morreu no sítio onde foi encontrada. Ora vê. Quando o seu primo encontrou aqui o corpo, o chamou logo? Sim, estava aqui nós todos, depois ninguém chegou perto, estava também o nosso vizinho, disse que para nos afastar daqui, depois ligaram para a polícia e também os bombeiros, depois fomos todos recuar do local. Só depois de chegar da polícia e nem depois de chegar da polícia nós não voltámos ao local. Jeremias, só para eu perceber, o seu primo encontra então o corpo da sua tia ali abaixo, mais ou menos, sei lá, 5, 6, 7 metros daqui. Foi eu mesmo, fui primeiro a ver o corpo. Você foi primeiro? Sim, mas não tinha tanta certeza porque deu um choque, depois gritei e depois voltei para trás. Portanto, não se aproximou mesmo para perceber se era mesmo a sua tia? Fiquei mesmo a cerca de 7, 8 metros, não fui lá porque só vi roupa pretas. Estava coberto com folhas e sobre aquilo e não tinha tanta certeza se era pessoa ou não. Depois dei um grito e voltei para trás, não voltei mais para o local. E não tiveram curiosidade de perceber se era mesmo ela? Nem o filho dela, o Edmilson? Ninguém. Agora sim vamos aos detalhes do que realmente aconteceu naquela manhã, ainda não é? Estamos quase prontos. Eu acabámos de ver. Estamos a preparar a Deixa-me dizer que mais tarde, ou pouco depois disto, o filho mais velho da Dona Conceição acabou por reconhecer o corpo, diz ele, pelo cabelo, porque a cara estava desfigurada. Agora sim, vamos então ver o que realmente aconteceu naquela manhã. Vamos ver. É neste sítio que Conceição Tavares é encontrada primeiro pelos dois familiares e depois pelas autoridades. Terá sido trazida por este trilho. Albino Gomes, esta mulher não morreu aqui? Não. As indicações que temos do local e a ausência praticamente de sangue não foi aqui. Ela foi depositada aqui, terá sido o local de crime secundário. Pelas descrições que temos da face, a face tinha um índice de agressão tal que a senhora estava completamente desfigurada. E vocês, os especialistas forenses, defendem que provavelmente terá sido agredida num primeiro momento com um ferro ou coisa do género, mas que converte-se, portanto, com uma aresta. Com uma aresta. Com uma aresta. Tinha marcas de vinco de aresta. E depois o resto foi ação contundente, um objeto contundente, que não se pode tirar a hipótese de tenha continuado a ser o ferro a bater. Mas numa primeira fase foi vincado com uma aresta. Albino, mas esta mulher não tem um traço de roupa rasgado, não tem um traço de defesa ou marcas de defesa, não tem qualquer traço para além do que tem no rosto. Ou seja, as únicas marcas que este corpo apresenta é no rosto. Sim. Isto tem uma leitura, quer do seu ponto de vista da medicina legal, quer do seu ponto de vista da psicologia forense. Sim, a primeira leitura que podemos dizer é que foi uma senhora que não se defendeu.
não tem lesões de defesa ativa. O que quer dizer que provavelmente foi colocada ou inconsciente ou numa fase de que não se pudesse defender e a seguir foi agredida de forma brutal. E porquê é que é só no rosto? Provavelmente porque o agressor poderia ser íntimo desta vítima. Poderia ser alguém que, de alguma forma, conhecia muito bem a vítima e que fez este ato quase como uma questão de fúria. Há aqui um aspecto importante, a roupa estava intacta de facto, não tinha sinais de luta. Há um outro aspecto que pode fazer aqui uma boa conjugação, é que só tinha um sapato. O que quer dizer que outro sapato se perdeu. Provavelmente, no percurso que fez, Exatamente. desde o sítio onde foi primeiramente agredida até aqui, porque aqui garantidamente, não terá sido a agressão final, a primeira agressão, aliás. Não terá sido. Aliás, pelo aquilo que soubemos, ficou na dúvida se também não teria lesões compatíveis com asfixia. Mas dado as marcas contundentes que o rosto tinha e que o pescoço tinham, ficou a reserva. Mas poderia ter havido também mecanismos de asfixia nesta mulher. Até porque, Albino, ninguém é agredido ficando assim, em decúbito dorsal, não é? Não é compatível. Portanto, não é de compatível. costas, virado para cima. Dá-nos tudo a indicação que o corpo foi depositado aqui. Estamos perante uma situação de um local de crime secundário. Ainda assim, o filho de Conceição Tavares, que acaba por a vir identificar, diz que a reconheceu pelos cabelos, num primeiro momento. É uma declaração que eu tenho ideia dele ter feito. Resta saber quem é que matou Conceição Tavares, já agora porquê. Conceição deixa 3 filhos, 2 menores, e tinha 44 anos. Ora, Deixa-me dar aqui um detalhe. ficou bem esclarecido porque é que levanta dúvidas, não é? Sim, levanta muitas. E repara neste detalhe. De facto, a mala da senhora desapareceu. E, portanto, se a mala da senhora desapareceu, temos tendência a pensar que foi um assalto. Pois, se fosse um assalto, não lhe tinham-lhe tirado o relógio, provavelmente, e os brincos, por exemplo, não é? Portanto, a mala da senhora desapareceu por outros motivos. Ou seja, o assalto não é a coisa primordial. Mas, professor Paulo Sargento, uma pessoa que só é agredida, que morre só das agressões que tem na cara, que não tem agressões de autodefesa, que não tem marcas sequer na roupa, foi uma pessoa que, quando foi morta, não estava à espera que a agredissem. Não, ou não estava à espera que a agredissem, ou, ainda mais, não estava à espera de que a pessoa que a agrediu... Ser agredida por aquela pessoa. Por aquela pessoa. Este é um dos fundamentos. Esta Constituição, devo-vos dar as felicitações, está muitíssimo bem feita. Está muito bem feita. Muito bem feita. E dá-nos aqui algumas indicações precisas. A primeira questão é que porque é que a senhora entra e sai. Para entrar e para sair, provavelmente é porque estava lá uma pessoa que ela conhecia. Ou algo que a fez sair. Ou algo que a fez sair. Mas tinha que ser uma coisa muito forte, porque ela tinha o tempo contado para chegar a Lisboa. Portanto, alguém que a conhecia ou algo muito forte. Depois, há aqui uma outra questão. É que no caminho do autocarro para a estação, tanto quanto me apercebo, o corpo está situado não numa linha reta, mas é preciso andar às voltas. No caminho da estação para o sítio onde apareceu morto. Sim. Sim, exato. Portanto, o que nos diz também uma coisa interessante é como é que ela é encontrada. Em terceiro lugar, se o corpo é depositado ali, só há 2 hipóteses. Uma é depositado ali de carro e tem de haver marcas de carro, ou então foram 2 pessoas a transportar. Não há marcas de carro porque aquilo é Alcatrão. O sítio onde o corpo está é um sítio onde não passa ninguém. Mas o que tu disseste agora, fez aqui uma luzinha. Oh, Hernani. Só se passa de carro passando a pé, sim, mas só se vê árvore. Mas o corpo é um corpo morto, uma senhora com um peso X, um sujeito sozinho. Não, nem pensar, dificilmente. Portanto, ou foram 2 pessoas ou o carro... E ninguém vê se é transportado um corpo tirado do carro. Eram 6 da manhã, ainda é muito de noite. É muito escuro. O que tu disseste há bocadinho... E é numa zona erme. Havia 2 parques de estacionamento, um subterrâneo e um ao ar livre. E aquilo que disseste agora, deve ter havido uma razão muito forte para ela ter saído outra vez da estação, quando ela tinha que estar às 7 da manhã em Lisboa. Exatamente. Alguém com certeza disse, anda que eu tenho o carro aqui, levo-te. Por exemplo. Por exemplo. Mas para isso é preciso que esse efeito tenha sido feito já dentro da estação. Já dentro da estação. Porque a senhora entra na estação e não passa para a zona de acesso ao comboio. Eu recordo, eu acho que eu vi
que ela saiu ao telefone? Sim, há relatos que dizem que ela atendeu o telefone. Por isso é que as chamadas, o registro de chamadas avaliado pela Polícia Judiciária pode ajudar muito. Claro. Como por exemplo, o que diz a autópsia em relação à hora de morte. Sendo certo que temos uma baliza. Às 5h36 ela estava ali. Ela estava ali porque foi quando saiu do autocarro. Exatamente. Agora, como tu dizes, para sair da estação de novo, tendo a hora marcada para apanhar o comboio, teve que ser um motivo muito forte. E essa pode ter sido umas hipóteses. Anda com a boleia, não é? Porque não foi para o lado, quem está de frente para a estação não foi para o lado esquerdo. Foi para o lado do parque de estacionamento. Foi para o lado do parque de estacionamento, exatamente. E, portanto, tem que se afastar. E o parque de estacionamento é num declive. Portanto, quem estiver no parque de estacionamento, mesmo naquele que é o ar livre, não é visto da estação. Há zonas onde, estando no parque de estacionamento, ninguém nos vê da estação. Depois, do parque de estacionamento para o sítio onde a senhora é encontrada, são alguns metros grandes, para aí uma centena de metros, mas aí sim já é tudo ermo. Há uma rotunda e, portanto, se passa ali alguém, passa de carro, essencialmente. Não é que não haja passeio, mas passa essencialmente de carro. Agora, passando a pé, ali, ninguém vê aquele corpo. Pois. Está escondido. Está escondido pela árvore. Mais, o corpo que se bem viste, quem depositou ali o corpo é também num declive e, portanto, estando lá, ninguém... Quando eu estava lá, o Maia não me via e o Maia estava a 3 metros de mim. O Maia estava na estrada, no passeio. Há uma diferença de cota, não é? Há uma cota diferente, não é? Há uma altura diferente, que é protegida pelas árvores em termos de visibilidade. Portanto, era de noite e o Maia, para saber onde eu estava, tinha que falar, para sabermos onde é que estávamos, quando estávamos a filmar. Por arbustos. Arbustos. E repara que a senhora, quem a pôs ali, teve tempo para partir galhos, para a cobrir e para a pôr numa determinada posição. Ninguém morre, depois de uma agressão daquela natureza, só na cara, ninguém morre deitado de cúbito dorsal. Olhar para o céu. Sangue. Não é? Não. A marca de sangue, o Albino sublinha ali muito bem, porque ele é especialista forense, com o tipo de agressão que a senhora teve na cara. Ele ficou irreconhecível. Exatamente. A pequena mancha de sangue que eu e o Maia e o Albino vimos quando lá estivemos, não, diz o Albino, que estuda aquelas coisas, tinha que haver muito mais sangue para não ela é ter morrido ali. Exatamente, ou seja, é aquilo que ele chama uma cena de crime secundária, isto é, Exato. a senhora terá sido morta num sítio e levada para ali. Agora, o que é que motivou esta morte? Quer dizer, se não foi o móvel, não foi o assalto. Esse é o papel Estamos dos a falar, investigadores. exatamente, é o papel dos investigadores. Esta senhora, daquilo que vimos, quer das famílias, quer da própria, enfim, da atividade, família simples, modesta, portanto... 3 filhos, 2 3 menores. filhos, portanto, o que é que terá havido aqui que legitima legitima, não legitima, mas que motiva um crime de uma violência tão grande, porque uma pessoa agredida na cara, não é, professor Paulo Sargento, Paulo, que significa qualquer coisa, não é? Sobre um crime, o que é que dizem os especialistas sobre um crime que é cometido só na cara? Isto É o cerne da questão, é o cerne da pessoa que é para ser atingido. E é também onde ela vê que está a ser atingida. Quem matou esta senhora era conhecido desta senhora e tinha os seus motivos para o fazer, por mais justos que o fossem. Eu até procuraria no círculo relacional amoroso recente desta senhora qualquer coisa deste É uma género. das hipóteses. Desfigurou-a. Portanto, é de uma brutalidade. Crime de ódio. É um crime de ódio. Uma brutalidade, e servindo-se até de instrumentos, ou pelo menos arremessando-a contra, por exemplo, como dizia o Hernani, contra alguns candeeiros, que a marca... É uma hipótese, não é? Mas há uma coisa... Porque a marca que a senhora tem... É assim, os investigadores andavam à procura de um objeto de ferro que tivesse vértice, que tivesse uma aresta grande. E é evidente que ninguém encontrou ali nada, nós andámos ali horas, como é óbvio, não é? Também não se encontrou nada. E de repente, olhando para os candeeiros, vê-se que as arestas de alguns candeeiros são vivas, não é? São muito vivas. E isso fez-me lembrar que era uma hipótese. Era uma hipótese. Deixem-me só dizer que as hipóteses, para quem nos está a ver e quiser ainda participar no nosso passatempo de hoje, estão a esgotar. Estamos a menos de um minuto.